Gravando? Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguimos na sequência aqui dessas nossas aulas remotas. E agora nós vamos então iniciar o estudo dos contratos em espécie, tá? Os chamados contratos típicos ou nominados, porque tem previsão no Código Civil. O primeiro contrato que nós vamos analisar é a compra e venda, que vem regulada lá do artigo 481 até o artigo 504, tá? Não é à toa que a compra e venda é o primeiro contrato, é o contrato que abre os contratos típicos. Por uma razão muito simples. É o contrato mais usual, é o contrato mais corriqueiro, é o contrato que tem maior incidência na sociedade. Consequentemente, ele acaba sendo o contrato mais regulamentado dentro da lei e acaba por servir de paradigma, de modelo para todos os demais contratos, tá? Basicamente, nós celebramos contrato no dia a dia, contrato de compra e venda no dia a dia. Se você for no posto de gasolina abastecer, você faz uma compra e venda. Se você for na padaria tomar um café, você faz uma compra e venda. Às vezes a gente confunde que a compra e venda é só de imóveis ou coisas caras, mas ela é o grande contrato, é o contrato do dia a dia, porque é o contrato que permite justamente a transferência de bens do patrimônio de um para o patrimônio de outro e formaliza, portanto, essa circulação da riqueza. É o instrumento que formaliza essa circulação da riqueza do patrimônio de um para o patrimônio de outro. Muito bem. Então eu coloquei aqui, como ele é muito bem regulamentado, nós vamos ter pelo menos 2 aulas para tratar da compra e venda, tá? Nessa primeira aula nós vamos falar sobre o conceito, sobre o caráter obrigacional, sobre os elementos que compõem a compra e venda e sobre os efeitos. O conceito de compra e venda vem regulamentado ali no artigo 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe um certo preço em dinheiro. É isso. Contrato de compra e venda, portanto, é o contrato pelo qual o vendedor se obriga a transferir a propriedade da coisa vendida para o comprador mediante o pagamento de um certo preço em dinheiro. Esse é o conceito. E desse conceito, a gente já tira um elemento específico que eu nominei aqui de caráter obrigacional que decorre da compra e venda. Naturalmente, vocês que ainda não obtiveram o estudo do Instituto, no dia a dia, os leigos, têm na sua cabeça que quem compra se torna dono. Mas para o direito, não. Na verdade, a compra e venda não gera direito real de propriedade. Ela gera um direito obrigacional de transferir a propriedade. Vamos voltar lá no 481, olha lá. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir a propriedade. Para o direito, o que transfere a propriedade, vocês já aprenderam. No caso das coisas móveis, é a tradição, é a entrega. Eu quero vender o meu relógio para o William que está gravando a aula aqui. Nós podemos combinar o preço, acertar o valor, ficar tudo certo, celebrar um contrato. Mas o contrato de compra e venda que nós celebramos não torna ele dono. Vai tornar ele dono quando eu pegar o relógio e passar para ele. Nesse momento, é essa tradição que gera o caráter real da compra e venda das coisas móveis. Quando é das coisas imóveis, aí é o registro da escritura que efetivamente vai fazer a transferência do domínio. Se alguém aqui já teve a oportunidade de ir num cartório de registro de imóveis, é provável que já tenha lido aquela fase famosa que tem quase todos os registros de imóveis lá, um cartaz escrito assim: quem não registra não é dono. Por quê?
Porque a transferência do domínio, a propriedade se transfere com o registro, não com o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, seja ele particular, seja ele uma escritura, ele não transfere a propriedade. O vendedor simplesmente se obriga a transferir. O que transfere a propriedade efetivamente, no caso dos bens móveis, é a tradição, a entrega real, e no caso dos bens imóveis é a transcrição ou o registro, que é considerada a tradição ficta, ok? Atentem para isso, tá? Muito bem. Dito isso, nós trabalhamos com os elementos que compõem a compra e venda. Esses elementos vêm explicitados ali no artigo 482 do Código Civil. Vamos lá, ó. Diz assim: a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço. A compra e venda considera-se perfeita e acabada desde que as partes acordarem no preço e no objeto. Com isso, nós temos os 3 elementos que compõem a compra e venda: o consentimento, o preço e o objeto. Para que haja uma compra e venda, você tem que ter esses 3 elementos. O primeiro é o consentimento. O consentimento nós já vimos lá no primeiro ano, quando vocês trabalharam a noção de negócio jurídico, de ato e fato jurídico. O consentimento é a livre manifestação de vontade de uma pessoa para criar direitos e obrigações, né? Então, para que haja uma compra e venda perfeita e acabada, há a necessidade de que esse consentimento externado pelo vendedor ou pelo comprador tenha sido um consentimento livre. Isso significa que, se houver qualquer espécie de vício do consentimento, essa compra e venda pode ser anulada. Quais são os vícios do consentimento? Vocês já estudaram: erro, dolo, coação, lesão, fraude contra credores, simulação, estado de necessidade, estado de perigo. Todas aquelas circunstâncias que viciam o consentimento podem, obviamente, anular a compra e venda. Tá. Um segundo elemento essencial para que a compra e venda se aperfeiçoe é o preço. Tá? Veja, para que haja compra e venda tem que ter um preço. Eu não posso, então, dar alguma coisa para alguém e não cobrar nada? Lógico que posso, mas isso não vai ser compra e venda, isso vai ser doação, que é um outro contrato que a gente vai estudar. O preço é elemento essencial para que possa a compra e venda ficar caracterizada. A ausência de preço torna o negócio nulo. Não existe possibilidade do preço não ser definido. Tanto o preço é essencial que ele tem que ser o resultado do consentimento das partes. Se o contrato de compra e venda estabelecer que o preço vai ficar ao arbítrio só de uma das partes, obviamente esse contrato também é nulo, tá? Olha lá, artigo 489 do nosso Código Civil. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Você pode me perguntar: ah, professor, mas não é o vendedor que dá o preço? Eu quero vender o meu carro, quero vender minha casa, eu não falo quanto eu quero? Óbvio, você diz quanto você quer, mas o comprador aceita ou não. Portanto, o contrato que resulta celebrado é fruto do consentimento. O que nós estamos falando aqui da nulidade seria da possibilidade de estabelecer uma compra e venda onde o preço ficaria para definição a exclusivo arbítrio do comprador ou do vendedor. Isso tornaria nulo. O que a lei permite é que as partes estipulem que um terceiro possa escolher ou definir o preço. 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Você pode também ficar com a dúvida: ué, por que as partes vão deixar para um terceiro fixar o preço? Isso é conveniência negocial, meus caros. No mais das vezes, na grande maioria, quem fixa o preço
são as partes contratantes. Mas não é difícil nós imaginarmos a hipótese onde dois herdeiros estão tendo uma disputa sobre um determinado bem e não conseguem encontrar um valor correto e adequado para a coisa. Eles têm, por exemplo, um tio em comum que ambos respeitam e eles podem estabelecer aquele tio como uma espécie de árbitro para definir o preço e resolver a querela entre eles. Então é perfeitamente possível. Assim como é possível também você estipular o preço em equivalência de algo que possa ser definido em dinheiro. Por quê? Porque o preço é em dinheiro, você paga em dinheiro, mas é possível você colocar em índices que sejam traduzíveis em dinheiro, tá? Vamos lá, ó, o 487 diz que é lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. E o 486 também diz que se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou da bolsa em certo e determinado dia e lugar. Na nossa região é muito comum fazer contratos rurais, contratos agrícolas de compra e venda de imóveis rurais em saca de soja, em arroba de boi. De maneira que o preço é definido pela equivalência daquele produto no dia do pagamento. Então eu vendo por uma fazenda por 100 mil sacas de soja, cujo pagamento será pelo preço do dia tal. Eu no dia faço a fixação, vejo quanto é o preço da saca de soja, transformo, sei qual é o valor que é possível de ser pago, ok? Então o preço é elemento essencial da compra e venda. O terceiro elemento essencial da compra e venda é o objeto ou a coisa. E aqui volta todos aqueles conceitos que vocês aprenderam sobre bem lá no primeiro ano. Bens móveis, bens imóveis, bens divisíveis, bens indivisíveis, bens consumíveis, não consumíveis, bens atuais e bens futuros. Sim, por quê? Porque não há empecilho nenhum de eu vender coisa que ainda não existe. É perfeitamente possível vender uma coisa futura. O problema só é ter cuidado sabendo que tipo de venda que eu estou fazendo. Porque se eu fizer uma venda de uma coisa futura, onde eu assumo o risco da coisa vir ou não a existir, esse contrato ele deixa de ser um contrato comutativo e passa a ser um contrato aleatório. Imagine uma venda futura de uma safra de soja. Eu estou vendendo a safra de soja. Se eu assumir o risco de comprar a safra de soja, ainda que ela não venha produzir nada, passa a ser um contrato aleatório, de risco, porque eu tenho que pagar o preço mesmo que a coisa não venha a existir. Mas eu posso tranquilamente fazer o contrato de uma compra e venda de uma safra de soja que ainda vai produzir, mas só se ela vier a existir. Daí o contrato não é de risco, não é aleatório, é um contrato válido que fica sob uma condição. Se a coisa vir a existir, o contrato se aperfeiçoa. Se a coisa não vir a existir, o contrato deixa de ter existência, tá bom? Artigo 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir um contrato aleatório, ok? Então é isso, qualquer coisa lícita pode ser objeto de compra e venda, mas qualquer coisa lícita que tenha também expressão econômica. Não adianta querer vender terreno na Lua, porque não existe este objeto, ele não tem nem conteúdo econômico. Não adianta eu querer vender o ar limpo, por quê? Porque ele não tem conteúdo econômico. Para eu pensar numa coisa, eu tenho que ter uma coisa que tenha conteúdo econômico e que seja lícita, que seja em conformidade com a lei. Você faz um contrato de compra e venda de drogas, aí o cara não te paga, você vai executar. Não dá, obviamente, porque o objeto é ilícito. Agora, ilícito é diferente de litigioso. É perfeitamente possível que você possa adquirir uma coisa que seja litigiosa. Então, está tendo uma demanda
contra uma pessoa e está penhorado o imóvel dela. Ela pode vender esse imóvel penhorado? Lógico que pode. Mas a pessoa que compra sabendo que existe um litígio e que se eventualmente aquilo ali vier a ser perdido, ele não pode reclamar depois contra o vendedor, ok? Por quê? Porque ele tem conhecimento sobre aquele risco. É isto, tá? Com relação à coisa. Agora, só para a gente concluir, nós falamos a respeito dos efeitos da compra e venda. Bom, a compra e venda automaticamente gera a garantia que nós já vimos quando terminamos a nossa aula passada, a garantia contra os vícios redibitórios e a garantia contra a evicção. Celebrada a compra e venda, o vendedor garante o comprador contra os riscos dos defeitos ocultos e garante também contra a propriedade da coisa que ele está transferindo. Beleza, isso nós já vimos, então é matéria vencida, mas só para saber que existe, tá? Agora, a questão é, os riscos sobre a coisa, a quem pertence? O artigo 492 esclarece a situação muito claramente. Diz assim, até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor e do preço por conta do comprador. Significa dizer o seguinte, fiz uma compra e venda do carro, eu estou vendendo o meu carro e combinei de entregar amanhã para vocês. Você já me pagou ou não me pagou? Isso tanto faz, né? A compra e venda já está celebrada. Esse carro ainda não foi entregue, portanto não houve a tradição. Até o momento da entrega, os riscos da coisa são do vendedor. Então, se eu tiver esse carro roubado, ou se esse carro bater e amassar, eu que vou ter que ressarcir o comprador disso, seja retornando ao estado anterior, o negócio não dá para celebrar se o carro for roubado, se eu já recebi o dinheiro eu tenho que devolver, ou seja, diminuindo o preço que eu vou cobrar porque eu bati o carro, agora tem que arrumar, ou até mesmo, se ele quiser, desfazendo o negócio. Já o preço, o risco é do comprador até o momento da tradição. Estou com o dinheiro no bolso e sou assaltado antes de pagar, eu que perdi. Se eu já tiver passado o dinheiro para o vendedor, aí o risco passa a ser dele. Uma outra questão que sempre me perguntam aqui é com relação às despesas, né? A quem imputa as despesas da celebração do contrato de compra e venda. Obviamente que as partes podem ajustar a maneira que elas bem entenderem, mas se nada for ajustado, a lei dispõe, lá no artigo 490, o seguinte: salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Então, as despesas de frete, de entrega, via de regra, são do vendedor. As despesas de escritura, de registro, via de regra, são do comprador. Obviamente, as partes podem combinar coisa diversa. Como o contrato de compra e venda provoca obrigações recíprocas entre o comprador e o vendedor, obviamente o comprador tem que pagar e o vendedor tem que entregar. Outra pergunta que sempre surge é quem tem que cumprir primeiro a obrigação? Primeiro é o vendedor que entrega ou primeiro é o comprador que paga? Tudo de novo depende do que for combinado. Mas se nada for combinado, aí nós temos a seguinte situação. Se a compra e venda for à vista, primeiro o comprador paga, depois o vendedor entrega. Se a compra e venda for a prazo, obviamente é o contrário. Primeiro o vendedor entrega, depois o comprador paga. Artigo 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço, a não ser no caso em que haja risco de insolvência por parte do comprador. Nessa hipótese, mesmo sendo a venda a prazo, o vendedor tem o direito de reter a entrega da coisa até que o comprador dê garantia de que tem condições de efetuar o pagamento. Artigo 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição o comprador cair em insolvência, poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa até que o comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado. É isto.
Com isso, nós encerramos essa primeira aula de compra e venda. Eu vou gravar uma outra aula para concluir este contrato, ok? Lembrem-se sempre, né? A necessidade de fazer um aprofundamento. Não dá para esgotar com o que nós estamos tratando aqui. Um abraço para todos.